Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer aqui uma live com a doutora Larissa. Foi aprovada no exame de ordem e tenho certeza que ela tem muita coisa para contribuir aí para vocês. Deixa eu chamar aqui a doutora Larissa. Só um minutinho. Já convidei aqui a doutora Larissa. Oi, Larissa. Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia também. Tá me ouvindo bem? Porque eu não consegui botar fone. Tá Nossa, carregando. meu áudio tá bom? Ah, Tá, não, ótimo. Vamos falar um pouquinho hoje, né, doutora, da sua experiência, como que isso. foi essa longa trajetória, que a gente só vê a aprovação, mas não vê a batalha do pessoal, né, como que é difícil. A gente sabe que o exame de ordem é uma prova que não é fácil, engloba 17 matérias, tem uma segunda fase ali pesada, às vezes não tem uma correção tão justa como a gente espera, né? Mas Uhum. graças a Deus você conseguiu e está aí para contribuir um pouquinho. Me livrei. Conosco. Eu fiz o polêmico 32º exame, né? Aquele que deu errado na primeira fase e deu errado na segunda fase para a disciplina que eu escolhi, né? Eu sou essa Qual, pessoa, eu sou essa pessoa de sorte. Tinha várias qual foi a disciplinas disciplina? constitucional. A Constitucional. segunda, o 32º exame, a segunda fase só teve polêmica em uma matéria que foi constitucional. Nossa Senhora. Mas, bom, deu tudo certo. Com polêmicas ou sem polêmicas, deu tudo certo, Tá graças a aí com a Deus. vermelhinha na mão. Muito bom. Me conta um pouco, Larissa, de como foi seus estudos na faculdade. Você estudou na faculdade ou foi estudar depois de formada? Como é que foi com você? Tá, deixa eu só me apresentar um pouquinho, né, para os seus seguidores, que pode ser que eles não me conheçam. Meu Isso. nome é Larissa Maia, eu sou criadora de conteúdo aqui no Instagram. Eu comecei criando conteúdo sobre a OAB, porque quando eu iniciei eu ainda estava naquela fase de estudos para a OAB, então eu falava exclusivamente sobre isso no meu perfil, e aí depois que eu encerrei essa fase, eu mudei o meu conteúdo para correspondência jurídica, que é uma coisa que desde a época da OAB eu falava, eu fazia também, e agora como advogada eu continuo atuando como correspondente e resolvi trocar o assunto do meu perfil para isso, porque agora é a minha realidade. Mas ainda tem muitos OABeiros por lá, ainda recebo direct do povo pedindo ajuda, pedindo conselho, e então é um assunto que ainda é bem vivo para mim. Até porque não faz tanto tempo assim que eu encerrei essa fase, né? Eu passei em setembro do ano passado, então ainda é uma coisa muito recente. Na faculdade, vou começar por isso, pela faculdade. Eu não quis estudar para a OAB porque eu achava que eu ia fazer duas coisas mal, que era a faculdade e a OAB. Porque Sim. eram duas coisas para estudar ao mesmo tempo e eu achava que eu não ia dar conta. E eu falei, quando eu acabar, eu estudo para a OAB e vou fazer a faculdade despreocupada. E assim eu fui. Só que quando eu entrei no último período, foi bem na época da pandemia, então eu fiz o último período online. Aí eu pensei, bom, então eu vou começar a estudar para a OAB agora, porque como está online, eu vou ter mais tempo e tal. Enfim, estamos numa pandemia e etc. Aí a OAB foi suspensa, né, por causa da pandemia. Sim. E eu tinha acabado de comprar o material que eu usei para estudar para a primeira fase. Eu estudei por um cronograma para a OAB, não sei se pode falar de quem. Pode, claro, a intenção aqui Eu, é dar estu... dica. eu estudei pelo cronograma da Camila Bairro Novo. Ela é uma advogada, até bem conhecida no Instagram, tem um perfil grande. Agora ela tem um perfil exclusivo sobre o cronograma, que é o... Eu estudei pelo cronograma dela. Eu acho E que eu tinha acabado de comprar o cronograma, quando logo depois foi suspensa a OAB. E aí eu falei, bom, mas de qualquer e forma eu vou. aquela ansiedade toda. Falei, de qualquer forma eu vou estudando, assim, no meu tempo. Aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um simulado. Peguei uma prova antiga e falei, vou fazer. Era a última prova, acho que foi 31 que eu fiz. 30 ou 31, não me lembro agora. Aí eu fui fazer, eu acertei, acho que foi 27 só. Nossa. Aí me deu um desespero. Eu falei, meu Deus, eu não Isso vou faltava conseguir. quantos meses para a prova, Larissa? Se não tivesse sido suspensa, faltaria 2 meses. 2 meses. A sorte é que estava suspensa, porque me deu um desespero e a gente deixa fazer as coisas na última hora, né? Eu, pelo Sim. menos, deixei para a última hora. Aí me bateu um desespero, né? Falei, caraca, eu acertei quase a metade da metade. Tô muito Sim. despreparada. Aí eu falei, bom, vou correr atrás. Aí eu fui estudando aos poucos. Aí eles remarcavam, aí eu pegava mais pesado. Aí eles suspendiam de novo. Aí ficou nessa. E aí depois eles remarcaram para uma data mais certeira, que seria em dezembro. Aí eu fiz o cronograma todo. Demorou quantos meses, desde a data que suspendeu até a data que remarcou? Muitos. Suspendeu, acho que foi em fevereiro e remarcou, não lembro quanto, mas para uma data em dezembro, Sim. que seria o E aquela exame. certeza se teria prova É. mesmo em Só que dezembro, né? quando remarcou, eu lembro que quando remarcou, acho que era 5 meses para a prova, 4 ou 5 meses para a prova. E o Sim. meu cronograma era de 90 dias.
E aí eu fiz o cronograma todo. Eu levei 4 meses para fazer o cronograma. Eu levei mais do que 90 dias, porque eu ainda conciliava com o trabalho, né? Nunca parei de trabalhar. E aí suspenderam de novo. Aí eu fiquei naquela dúvida. Deixo pra lá e espero chegar perto de novo, ou continuo estudando para não perder o ritmo. Aí o que eu fiz? Eu não fiquei estudando o cronograma, porque eu já tinha zerado ele, mas fiquei fazendo questão. Nunca deixei de fazer questão. Isso é uma coisa que eu sempre falava no meu Instagram. Eu fiz um vídeo depois contando como é que foi minha trajetória e eu enfatizei isso. Fazer questão, cara, é o que ajuda na OAB. Sim. E você fazia por onde? Era pelo site? Você comprou aquele livro de muitas questões? Como você Eu fazia por vários lugares. O cronograma da Camila vem já com um e-book de questões. Sim. São 300 páginas de questão, tem bastante questão lá. E eu também usava o OAB de bolso, quando eu estava na rua, enfim, em outros lugares. Eu tinha o acesso do meu namorado para o CEISC, então eu usava as questões do CEISC também. E tinha um site que é Vadimeco Brasil, que ele faz simulados lá. E eu fazia por lá também. Onde tivesse questão, eu estava fazendo. Até concursos também fazia. Onde tivesse questão, eu estava fazendo. Eu gostava muito de fazer pelo que é concurso, porque o que é concurso tem comentários. Então, eu gostava muito de ler os comentários. Porque me dava uma luz, assim, em coisas que eu não entravam na minha cabeça, que eu não entendia por que era aquela resposta, sabe? Porque é uma coisa que eu falo também. Não é só fazer a questão, o importante é corrigir a questão. Sim. É você errar a questão e você entender por né? que você errou. Por que errou e aproveitar para fazer a revisão ali dos dispositivos, que o pessoal comenta os artigos. Isso. E se você acertar, você também tem que entender por que você acertou. Porque às vezes você acerta no chute, você não sabe. Vai então, pela lógica. Não se conforma com aquele acerto, não. Você lê de novo e vê se você acertou porque você sabia ou se você chutou. É verdade. E aproveita para fazer uma revisão, né? Era assim que eu fazia a minha revisão. Eu tinha um caderno onde eu fazia o cronograma, eu estudava os artigos, né? E fazia as questões, o cronograma era basicamente isso. E aí depois eu corrigia. E eu anotava tudo isso no caderno. Fazia um resuminho dos artigos, coisas que eu achava que eu iria esquecer, ou que eu realmente não sabia, e fazia a correção das questões, né? Anotava as respostas que eu achava que era e corrigia no próprio caderno. E aí as revisões eram no sábado, eu acho, era no sábado ou no domingo. Você chegou a estudar todas as matérias por esse cronograma ou você estudou as principais? O cronograma tem 11 matérias. 11 matérias. Aí você escolheu a que você tinha mais afinidade, compatível com a quantidade? Não, eu fiz as 11. O que tinha lá? Aquelas disciplinas de 2 questões na OAB, consumidor, ambiental, essas assim não tinha. Era opcional você estudar elas. Então eu não estudei elas, essas 2 questões. Eu estudava só de 5 questões para cima, né? E aí eram 11 disciplinas. Aí a Camila até falava que você podia estudar 10. Você poderia escolher, se a sua segunda fase fosse penal, você focava em penal e não estudava civil, e o contrário. Só que como a minha era constitucional, eu tive que estudar as 2. De todo jeito. É bom fazer esse estudo para a primeira fase já pensando na segunda, né? Direcionado. Se você precisar de um estudo otimizado, né? Considerando que a Camila ela tem uma filosofia de que as pessoas que não têm tempo disponível para estudar. O cronograma dela você conseguia fazer em 2, 3 horas por dia, não eram igual outros cronogramas que exigem 5 horas, 6 horas de estudo. Pega muita doutrina, aquela coisa que não é isso, tão o dela era mais objetivo, até por isso que eu optei pelo dela, e realmente para mim funcionou dessa forma. Porque, como eu falei, eu continuei trabalhando, então acabou assim, que a OAB foi me consumindo. Eu comecei trabalhando, já foi passando os meses, quando eu vi eu estava deixando o trabalho mais de lado e focando mais nos estudos, porque foi dando aquele desespero. Mas é importante, né? Prioridades, né? Isso. Eu tinha sorte de trabalhar com meu pai é advogado, então ele me dava essa liberdade para priorizar o que eu achasse que devia priorizar ali na hora. E até porque era interesse dele também que eu passasse na OAB. E principalmente na segunda fase, né? Que é a parte que exige mais um estudo aprofundado sobre aquela disciplina que você escolheu, então eu acabava sendo consumida pelos estudos. Focava mais. Ainda mais porque eu tinha pouco tempo. Acho que da primeira fase, de quando saiu o resultado até a prova da segunda fase, eu tinha 2 meses só para estudar. Sim, pouco tempo. Mas aí, com certeza, você já tinha um estudo anterior desses 2 meses que contribuiu com você, seja da faculdade, ou você só estudou ali nesse período. A ideia de você escolher a disciplina da segunda fase é justamente você escolher alguma disciplina que você tenha mais facilidade. Eu gostava muito de processo constitucional na faculdade. Não sei se são todas as faculdades que têm essa matéria específica de processo constitucional, mas a minha tinha. Poucas, né? A minha tinha e era uma matéria que eu gostava. Eu gostava mais do que constitucional só. A teoria do constitucional eu já não gostava tanto, mas a parte de processo constitucional, que a gente via os remédios constitucionais, as ações, enfim, era algo que eu gostava. Então, isso me influenciou a escolher constitucional na segunda fase. E também porque uma coisa que eu levei muito em consideração era o curso que eu iria fazer para a segunda fase. Porque eu botei na minha cabeça que eu faria um curso. Sim. E aí, como eu já criava conteúdo no Instagram, eu abri uma enquete, fiz toda uma pesquisa antropológica para saber quais eram os melhores cursos de segunda fase.
E aí o que ganhou disparado de indicação no meu perfil foi o curso da Flávia Bahia, que era de constitucional. Sim. Então eu falei, então eu vou fazer constitucional. E aí eu tinha me inscrito em civil também. Eu me inscrevi em 2 matérias na segunda fase, aí eu paguei o boleto só de constitucional e fiz só constitucional pelo curso da Flávia Bahia. Entendi. E você, para a primeira fase? Você chegava a fazer simulado? Você deixava um dia para simulado? Como que foi isso? Ou só fazia questões? Então, eu basicamente seguia o que o cronograma mandava. O cronograma tinha simulados, vinha também com simulados, e a gente era todo domingo. Então a revisão era sábado e o simulado era domingo. E aí todo domingo eu fazia simulados. Aí quando acabou, acho que vinha 3 simulados no cronograma. Quando acabou, eu fazia do Vagineco Brasil, o site que eu falei que faz simulados também. Completo. Eu fazia lá. As 80 questões de uma vez só. Isso. E cronometrava o tempo para ver quanto tempo demorava para fazer as questões. E você, no início, nos primeiros simulados, você sentiu assim, um cansaço físico mesmo? Ou você já conseguiu fazer sempre? Às vezes teve que parar um pouquinho? O primeiro simulado, para mim, parecia que não ia acabar nunca. Assim, os primeiros vai sempre sendo mais pesados, né? Mas a vantagem de você estudar por questões é que repete muita questão. É uma vantagem e uma desvantagem. Repete muita questão, então você já sabe a resposta. Então isso, você responde mais rápido, só que você tem que saber que a OAB é inédita. Então não adianta você fazer tudo sabendo as respostas, porque quando você chegar lá, é tudo inédito, você não vai saber. Tudo então inédito. tem que levar isso em consideração. Então, meu objetivo era chegar a 60% de... 60% não, 60 questões acertadas, para eu ir para a prova acertando 60 no simulado. Aí eu lembro que o último simulado que eu fiz, eu acertei 67, antes de ir para a prova. Aí na prova eu acertei 47, ou seja, você tem que ter uma margem grande no simulado. É a ansiedade do dia também. É o que eu falei, a prova, as questões são inéditas, então você não vai tão bem quanto nos simulados, que você já tem mais ou menos uma noção das respostas. Sim. E é bom também, uma dica que eu gosto de dar, quando você vai fazer questões para a OAB, ela sempre tem um casinho, são questões longas, né, que é chato de fazer. Mas o aluno, o candidato, ele sempre tem que fazer pensando em qual dispositivo que aquela questão está tratando. Geralmente é um artigo de lei. Tenta de todos os artigos de lei que você conhece. Será qual que é o artigo que essa questão está se referindo? 80% é ali, né, é o dispositivo da lei, não vai ser alguma coisa, não sei, filosofia, aquelas outras matérias. Então, será qual o artigo de lei esse enunciado está falando? Que encaixa aqui, né? Isso ajuda bastante a gente ter uma noção de como agir ali, né? Se você tem uma bagagem quando você vai para a prova, se você tem assim, um HD com a matéria guardada, na hora que você está lá na prova, você acessa aquele HD com tudo que você viu e estudou para tentar achar aquela resposta. Então, eu não consigo entender gente que vai fazer o AB sem estudar. Eu não iria conseguir, eu não ia ter nem emocional. Eu não ia saber nem meu nome na hora da prova. A gente se sente frustrado, né? Acha que é impossível, que é muito difícil. É bom ter um mínimo, né? Não, eu saí da prova arrasada. Eu lembro direitinho, a prova foi dia 11 de junho, um dia antes do Dia dos Namorados. Eu lembro porque eu e meu namorado, a gente fez a mesma prova, então a gente não se viu por causa da prova. Ele fez numa cidade, eu fiz em outra, ele fez em Niterói e eu fiz no Rio. E aí, a gente só foi comemorar o Dia dos Namorados depois da prova. E eu saí arrasada. Cheguei lá para comemorar com ele com a cara de bunda. Porque eu falei, não passei, tenho certeza que eu não passei. A prova estava muito difícil, foi uma prova polêmica, porque teve 5 anulações de ofício. Nunca tinha acontecido isso. Porque realmente as questões estavam muito ambíguas, muito controversas. Tinha muita controvérsia, assim. Tinha até jurisprudência. Nunca tinha visto isso. FGV com jurisprudência. E aí eu falei, não consegui. Eu tinha certeza que eu não tinha passado. E aí o gabarito saiu no mesmo dia, né? Só que como a gente estava comemorando o Dia dos Namorados, a gente combinou um com o outro que a gente não ia parar para corrigir, porque dependendo do resultado ia estragar o nosso momento. Então, eu ainda tive que esperar o dia seguinte. Aguentou a ansiedade, hein? Nem dormi direito nesse dia. Mas aí deu tudo certo. E ele eu fui corrigir, eu tinha feito 44, né? Eu fui para 47 com as anulações. E ele me ligou e falou, acertei 39. Eu falei, não, conta de novo, que você vai achar mais um aí. Aí ele contou, recontou, 40. Nossa Quase senhora. que acabou com a minha felicidade, porque eu ia ficar feliz e triste, né? Não ia ser a mesma coisa. Mas que bom que deu tudo certo. Vocês fizeram a mesma prova e os dois foram aprovados. Nossa, maravilhoso. Aí a gente fez a mesma segunda fase, os dois fizeram constitucional, fizemos o mesmo curso. A gente combinou de fazer a mesma segunda fase para a gente poder fazer o mesmo curso e ficar trocando, né? Sobre o que a gente estava estudando. E foi ótimo, porque aí na semana da prova, a gente se ligava de vídeo e ficava fazendo pergunta um para o outro para se ajudar a estudar. Que a gente correu com o curso alguns dias antes da prova. E aí eu tirei esses dias para ficar revisando principalmente as peças, que é a parte mais difícil, né? Sim. E qual foi, assim, que você sentiu, qual foi a parte mais difícil da preparação para a OAB? Se você escolher uma, qual que você diria? Eu acho que o mais difícil é o emocional. Essa é a parte mais difícil. Eu passei por uns problemas, assim, durante meus estudos. Teve um falecimento na minha família que me desestabilizou muito. Foi na semana da prova. Então eu tava com um emocional péssimo. Já tava, porque você fica.
Você fica com muita ansiedade estudando, então minha saúde já estava péssima. Eu fico brincando que a OAB acabou com a minha saúde. Eu fiquei com queda de cabelo, eu fiquei com o olho Nossa. tremendo, eu fiquei A acabada. Então, ansiedade a mil, né? pra mim, essa era a pior parte, era controlar o emocional, a mente mesmo. Porque a gente se sente muito incapaz e não é. A gente acha que a OAB é um bicho de sete cabeças e não é. Se você se preparar o suficiente, é uma prova de muita estratégia também. Ela não é só conhecimento. Não acho que ela mede conhecimento. Ela é muito estratégica. Se você souber estudar com a estratégia certa, você consegue tirar os 40, pelo menos. E ninguém precisa tirar 80. Ninguém vai Você não está perguntar quanto você tirou concorrendo na com OAB. ninguém, né? Não é um Os concurso. Você clientes não vão concorre sentar na com mesa e falar, mas você tirou quanto na OAB? Ninguém quer saber. Então é, você não é tem que igual tirar 40. Isso que 40, importa. claro. Não, e essa questão da ansiedade, Larissa, afeta muitas pessoas e me afetou também. E um jeito que eu utilizava para controlar a ansiedade é sentir que os meus estudos estavam rendendo. Quando eu sentia que meu dia rendeu, quando eu sentia que meus acertos nas questões estavam aumentando, a minha ansiedade diminuía. E eu acho que uma dica legal para quem não está com essa segurança ainda, se o estudo está ok, porque a gente fica na dúvida. Será que eu estou estudando certo? Será que esse meu método de estudo vai funcionar? A gente acha que só vai ser aprovado aquela pessoa inteligentíssima, um ser extraterrestre, e não é assim. Existem várias metodologias diferentes de estudo. O que é bom para mim pode não ser para você. Então, acho que a pessoa tem que encaixar a realidade dela, a disponibilidade dela. E uma dica importante para quem não está sentindo seguro no estudo é você pegar um assunto pequeno. Eu dou de exemplo ali, você pega o primeiro artigo da Constituição, segundo, terceiro e quarto, fica nele ali um tempo, e faz questão só daquele assunto. Porque você vai ter familiaridade, é um assunto pequeno, e como é menor a probabilidade de você acertar as questões, aumenta também. E você fala, não, se eu conseguir acertar isso aqui, eu consigo acertar mais. Então, acho que a gente tem que ir devagar também, no ritmo de cada um. Pode uma falar. travadinha, agora voltou. Voltou? Voltou. Não, é isso. Eu acho que a gente tem que se conhecendo também o estudo, né? Ele é muito solitário, estudo para a OAB, você com você mesmo ali. Lógico que dá para adicionar grupo e tal, mas no fundo é você. Então a gente tem que se conhecer. Uma coisa importante nessa dica que você deu é você reconhecer também o que você não é bom. E você não focar naquilo. Por exemplo, eu era péssimo, sou péssimo em tributário. Sim. Era uma matéria que toda vez, no dia de tributário eu já estudava desanimada, porque eu já sabia que na hora de fazer as questões eu ia errar muito e eu ia ficar frustrada. Eu lembro que teve uma vez que eu errei todas as questões. Eram 15 questões, eu errei as 15. E aí isso era uma coisa que me frustrava muito. Só que aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu não vou bem em tributário. Tributário acho que são 5 questões, não lembro agora. 5 questões. São 5 questões. Eu já sei que eu tenho a chance de errar essas 5 questões. Então eu vou focar no que eu sou boa para tentar acertar. O que eu consigo acertar. Ficar quebrando a cara com uma coisa que não dá certo. Não adianta eu querer focar em tributário se eu não gosto, eu não vou ser tributarista, eu não quero saber de tributário, eu não vou ficar me matando em tributário só para eu acertar 5 questões que se eu tenho capacidade de gabaritar civil para suprir essas 5 questões que eu vou errar, que eu posso errar. E aí, quando eu entendi isso, melhor. Ai, tá acabando minha bateria. Socorro. E olha que tá no carregador, mas enfim. Eu consegui ter um estudo mais tranquilo, sem esse tipo de autocobrança do que eu não era boa, que é tributário, empresarial também não era muito boa. E, em compensação, eu era muito boa em civil, e em ética, em outras matérias que eu poderia usar para suprir o que eu não ia conseguir bem. Sim, ótima dica, então. A dica da Larissa é foque nas matérias que você tem mais habilidade, que você gosta, que você sente confortável para tratar ali no assunto, que a probabilidade de você acertar é maior. E sem falar que o estudo, ele fica um estudo bom, um estudo confortável, que a gente tem que sentir bem ali, né? Estudar é difícil, é chato, mas quando a gente estuda uma matéria que é mais agradável, tudo flui melhor. Não adianta eu ficar ali quebrando a cara numa matéria que eu não gosto, que eu não vou bem, sendo que a gente pode fazer essa seleção, né? A OAB nos dá essa oportunidade. A gente precisa acertar 40 de 80, 50% da prova. Então, tem que fazer um estudo estratégico. Isso é estratégia. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque não tem como você estudar todas as disciplinas, não tem como você saber tudo, ninguém sabe tudo, nem advogado de anos de profissão sabe tudo. Então, não tem como você saber também. Você tem que entender isso na hora de fazer os estudos. Por isso que eu falo que o estudo para a OAB é muito estratégico. Sim. E a pessoa tem que até entender o porquê. Por que eu vou estudar todas as matérias se eu não preciso de acertar 80 para passar? Qual o sentido disso, né? O tempo, a nossa vida é tão curta, a gente tem que otimizar e fazer a melhor forma possível para chegar nos nossos objetivos, que é passar na OAB, com certeza. Exatamente. Agora, Larissa, me fala um pouquinho, eu te perguntei o que foi sua dificuldade, sua maior dificuldade. Agora, me fala o que você não faria de novo. Se você fosse começar hoje o estudo para a OAB, começasse do zero, o que você não faria do que você fez na sua preparação? Eu não focaria em vários materiais como eu fiz. Eu fiquei com muito medo de estar mal preparada com base em um material só. E depois, conforme eu fui fazendo um estudo mais estratégico e evoluindo nos meus estudos, eu percebi que era o suficiente. E que focar em outras coisas só estava me atrapalhando.
Porque, como eu falei, eu fazia do CEISC, eu fazia do que concursos, eu fazia do cronograma, e isso mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que não tem Sim. essa necessidade. E tem sim, se você escolher um bom material, tem sim como você estudar só por ele e focar 100% naquilo que dá certo. E eu acho que isso era o que eu não faria se eu fosse, Novamente. Então, se eu fosse foca em um novamente. material, tenha confiança nele, né? Escolha um bom material e fica nele. E até isso, é muito importante isso de escolher um material só, porque facilita a sua revisão. O nosso cérebro, ele trabalha com repetições. É igual o número de telefone. Se eu te passo meu número de telefone hoje, 998735353, você não vai gravar. Mas se eu falo 10, 15, 20, 30 vezes o mesmo número, você vai gravar. Agora, se a gente usa 1000 materiais diferentes, a chance de você memorizar aquilo, de você ficar familiarizado com aquele material, diminui muito. Então, É se tem verdade. Nem tinha pensado nisso, mas faz total sentido. se você tem um material só, você para revisar fica muito mais fácil. Você está familiarizado com aquele material ali. Ele virou um membro, um membro do seu corpo, uma família quase, de tanto que a gente fica com ele ali, né? Eu também acho muito importante você focar em um material só e não ficar ali procurando um monte de coisa. Então, você, resumindo, teve um cronograma específico, mas estudou por outros, né? Não foi só um material só. Eu estudei por outros. Eu ganhei o kit de livros para a OAB da Ana Clara, da Vista de uma Estudante. Também eu lembro que eu cheguei a fazer questões nesse livro dela, porque eu ganhei da minha tia, usava o CEISC. Mas assim, eu também tive um ano aí para fazer a prova. Eu tive tempo para usar vários materiais. Mas normalmente as pessoas não têm esse tempo. Elas têm aí 3, 4 meses, 5 meses para a prova. Sim. E aí o que eu digo é, escolha um material e foque nele, porque não tem necessidade. Muita gente, eu recebo muito direct perguntando isso. Eu comprei tal coisa e agora estou pensando em mais uma coisa, o que você me indica? Não indico nada. Pega essa coisa que você já comprou, que você já escolheu e foque nela. Estuda por ela. E resumo, Larissa? Você fez algum resumo? O que você acha de resumo? É uma pergunta bem frequente aqui. Então, eu tinha aquele caderno que eu falei que eu resumia o cronograma. E eu acho que me ajudou muito para fazer as revisões. Porque a revisão é a maior dificuldade de todo mundo, eu sei, porque eu recebia muito direct perguntando de revisão, muita caixinha de pergunta perguntando de revisão, e era uma dificuldade minha também. Então, fazer esse caderno do resumo do que eu estudava, para depois eu poder revisar o caderno sem eu ter que ficar revisando pelo próprio programa, que me daria muito mais trabalho, já que eu fazia a revisão num dia só, então eu tinha que revisar todas as matérias da semana. Eu ter feito esse resumo... Então, você fazia a revisão toda semana, no sábado, né? Que você falou. Isso. E aí eu usava o meu caderno onde eu fazia o resumo, que era muito mais prático do que eu ficar revisando tudo que não ia dar nem tempo. E aí, então, no sábado, você revisava todo o conteúdo da semana. Conseguia revisar tudo. Isso. Aí, quando eu acabei o cronograma, eu peguei o meu caderno e revisei ele inteiro. Revisou tudo. Nossa, então é ótimo, né? Tendo um material assim, na véspera da prova fica bom para revisar, né? É isso, é o que eu falo. É um estudo estratégico. Você tem que saber as armas que você vai usar para fazer essa prova. Sim, com certeza. E agora, chegando no finalzinho da live, eu gostaria que você desse uma dica para o pessoal nessa trajetória sua, de todo esse caminho que você percorreu. Se você pudesse dar uma dica, qual é essa dica que você daria aí para os OABeiros, para os nossos futuros colegas de trabalho? Olha, eu sempre digo que a OAB não é o bicho de 7 cabeças que a gente imagina que ela seja. Eu não sou uma aluna exemplar, eu não era a melhor aluna da escola. Na faculdade eu era melhor, porque era um curso que eu gostava, mas também não era a melhor aluna da sala. E mesmo assim, eu consegui bem na OAB. E todo mundo tem capacidade de conseguir. Se você conseguiu fazer a faculdade, se você conseguiu fazer as provas, você vai conseguir fazer a OAB. Só que não tente fazer sem nenhum preparo. Você tem que ter algum preparo. Eu acho que esse é o erro das pessoas, achar, é múltipla escolha, então eu vou no chute e pelo menos 40 eu vou conseguir. Não, não vai. Estuda estrategicamente, pega a ementa, pega o material voltado para o que vai cair, estuda que vai dar certo. E se não der, tem outra chance, e tem outra chance, e tem outra chance, a vida não vai acabar. Tenta de novo. Igual você falou, essa de ir, vamos dizer assim, sem estudar nada na história não dá certo, né? Eu não indico. Eu vejo muita gente fazendo isso, mas eu não indico, eu não faria. E eu jamais vou, você jamais vai me ver falando, ela vai lá e tenta. Não acho que vale a pena. Você pode ter a sorte de conseguir, mas a possibilidade é mínima. Sim, e ainda tem uma segunda fase por aí, né? Não é só a segunda fase, então, é impossível conseguir passar sem estudar. Então, assim, o que adianta você passar na primeira e depois você se deparar com a segunda sem nenhum preparo? Não faz sentido. Não faz sentido, com certeza. Larissa, eu agradeço muito pela participação. Tenho certeza foi ótimo. Que você contribuiu aí, contribuindo com uma pessoa, nossa live já foi válida. Muito obrigada. Me coloco à disposição aí para o que precisar. E espero fazer no futuro novas lives aí. O que precisar pode chamar que nós estamos à disposição. Eu também estou à disposição. E para os seus seguidores também, se quiser trocar comigo lá no direct, eu ajudo os mil sobre o AB até hoje. Então é só me chamar lá que a gente conversa. E fico à disposição para você também, se quiser fazer uma outra live ou qualquer outra coisa, só falar comigo. Ótimo, então. Dê uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Beijo. Um beijo.